muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma super entrevista do nosso quadro, o quadro mais querido deste canal do YouTube, o quadro onde a gente conversa com traders e galera top do mercado financeiro, nosso querido Book Aberto. E hoje eu tenho uma entrevista que vocês me pedem muito. Uma entrevista de alguém que não está nas mídias sociais, de alguém que não vende curso, de alguém que é efetivamente trader e que está no meio do caminho. Hoje eu tenho o prazer de receber alguém que é meu aluno, foi aluno no Trader MMA, hoje integra aí a equipe de monitores do Trader MMA. Wallace Almeida, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Book Aberto. Boa tarde, Lu. Boa tarde, pessoal. Nossa, é uma grande honra mesmo e um prazer imenso estar aqui para poder trocar essa ideia com você, né? E compartilhar um pouco da experiência que a gente tem, né? Do que a gente vem vivendo e aprendendo bastante no mercado, né? Tamo junto. Então, Wallace, conta pra gente quem é o Wallace Almeida e como que você chegou no mercado financeiro. Bom, o Wallace Almeida é um cara que trabalha desde muito novo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. E desde meus 12 anos que eu trabalho, comecei a trabalhar com a minha tia, né? Que tinha uma contabilidade, advocacia aqui na cidade. E aí, a partir daquele momento que eu vi, né, que, poxa, se eu trabalhar, eu consigo conquistar minhas coisas com o meu próprio dinheiro e tudo mais, eu nunca mais parei. Então, passei por vários ramos na vida até me encontrar na área comercial, né? E da área comercial migrei para a área de seguros, trabalhei em algumas seguradoras multinacionais, cheguei a assumir algumas regiões, assim, regionais, né? Da comercial, de seguradora, e até um ponto que o estresse dessa área comercial ele é grande, né, Lu? Tem a cobrança por resultados, tem a questão de bater as metas, de ser responsável por grandes regiões, você tem, né, toda aquela questão de ter que desenvolver e fazer as pessoas venderem mais e mais. Então, isso foi me gerando um estresse muito grande. E aí eu comecei a procurar novas possibilidades, né? Mas saí da empresa, tive coragem, estava num ponto que eu não estava vendo minha filha crescer mais. E a Alice, ela era bebê, eu saía de casa na segunda, retornava sexta-noite, viajando. E aquilo me incomodou muito, né? E me motivou a tomar uma atitude, a buscar ficar mais perto dela, da minha esposa, né? Da família. E aí busquei algumas soluções, abri minha corretora de seguros, que é uma empresa que está nova também. E aí um grande amigo meu, ele já operava no mercado financeiro, ele já estava ali há mais tempo, e sempre a gente conversava, mas eu nunca tinha me interessado, sabe? Por conta do estresse né, da minha profissão, eu achava que no mercado financeiro ia ser a mesma coisa ou pior. Então, eu fui postergando essa questão, né? Até um dia que, conversando ali, com a minha corretora, eu comecei a vender, a prestar serviço, né, consultoria para um banco, e aí para um grande banco, né? E aí voltaram as questões de novo de estresse, de tudo isso. E eu, para tentar sair disso, para tentar uma liberdade, né, querendo alguma fonte de renda que não dependesse tanto dessas cobranças e tudo mais, eu me interessei pelo mercado financeiro. Esse amigo meu, ele já vivia do mercado há muito tempo, já operava há bastante tempo, então eu já tinha consciência que, sim, o mercado financeiro é uma profissão, o trader é uma profissão que paga as Você contas, já né? tinha um bom exemplo, assim, você já tinha alguém ali de exemplo, né? Lu, ótimo exemplo, na verdade, assim, porque é um cara que saiu sabe, do zero mesmo, com R$ 50, e com esse mesmo dinheiro foi se multiplicando, né? E, poxa, cara que eu confio muito e tal. Então, resolvi escutar a proposta. Na época, ele operava opções, então, opções binárias, né? E aí, como um professor como ele, fui aprendendo.
E aí entrei definitivamente, Lu, na questão de operar, né? Comecei devagarzinho, como eu tive um bom mentor, comecei devagarzinho, fiquei meses na conta demo, testando estratégia. Você fez algo que a gente prega muito, mas a maioria não faz, né? Ficou muito tempo operando em conta demo antes de colocar o dinheiro em risco mesmo, né? O que você pensava? Por que você tomou essa decisão de primeiro, assim, operar na conta demo antes de ir para a conta real? Olha só, eu comecei certo, mas não com a cabeça certa. Porque eu, de fato, operei na demo. Eu operei na demo para validar a estratégia, mas tudo isso sendo monitorado, entendeu? Tudo isso porque ele falava, olha, você precisa ficar na demo, né? Faz parte, você tem que validar a estratégia. Eu usava a mesma da dele. Porém, no início não dava certo para mim, para ele dava. Então, eu tinha que ficar na demo por aquilo. Mais doido para operar na real, para botar dinheiro, né? É como se eu tivesse de coleira, assim, sabe? Sem conseguir. Sabe aqueles cachorrinhos que anda pequenininho na rua e fica tentando puxar o dono? Tipo isso. E fiquei muito tempo dessa forma, né? Foram meses, se eu não me engano, foram 5 ou 6 meses de conta demo até que eu comecei a ficar positivo, entendeu? E aí comecei a ficar positivo nos meses e aí fez parte do progresso passar para a conta real operando pequenininho. E aí, como é que foi essa transição de sair da conta demo e operar na conta real? Foi muito de boa, porque quando eu fui para a real, eu realmente já tinha eu já conhecia a plataforma, né? Eu já conhecia os ativos, comportamentos, os que eu operava, eu já tinha dados para comprovar que tal ativo eu não deveria mais operar, que tal horário de operação não era ideal para mim, porque eu gerei vários dados. Desculpa. Porque eu gerei vários dados. Então, quando eu passei para a real, eu meio que eu já estava no melhor, né, buscando, já estava operando no ponto certo de operação, assim. E foi meses positivos operando pequeno, assim, foram 3 meses positivos operando pequeno, e aí eu tive coragem de botar mais dinheiro. Foi aí que começaram os problemas. Antes da gente falar de começaram os problemas, me fala desses 3 meses que você falou, fui para a real e vi o dinheirinho ali, né? Por mais que fosse pouco, qual foi o sentimento? Qual foi essa sensação de ver assim, poxa, você ficou 5, 6 meses no simulador, aí você foi para a conta real e tirou, por mais que tenha sido pouco, tirou um dinheirinho. Qual foi a sensação? Você lembra o que você pensava naquela época? Eu lembro. Eu lembro que no primeiro mês positivo, eu já vinha de 3 meses positivo na demo. Então, meu primeiro mês foi o quarto mês positivo, né? E aquilo, a forma, né, que a gente tinha, as metas e o percentual por dia, era um percentual expressivo, né? Você vê, chegar a fazer 2, 3% por dia do capital. Então, era algo que tinha uma assertividade muito boa, e só que a opção binária não tem payout bom, né? Negativo a opção binária por conta do que se paga. Não, o seu total do investimento você não tem ele de volta, né? Mas tem essa possibilidade. Então eu fiquei realmente. Quando eu comecei a ver que o dinheiro, que era bem pouquinho mesmo, eu estava operando R$ 10, operaçõezinhas de centavos, sabe? Então eu comecei a ver que era muito possível. E assim, eu fiquei muito empolgado, entendeu? Eu já comecei a pensar sabe, na mudança de vida, aonde eu vou morar, que casa que eu ia comprar. Eu vou comprar que casa, cálculo de pão de padaria, quanto que eu posso ganhar, onde é que eu posso estar daqui a um ano, né? Exatamente. Além disso, obviamente, eu botei tudo isso numa planilha. Falei, bom, minha média de ganho diário em percentual do meu capital é X. Cara, deixa eu ver quanto que isso dá em 2 anos. Botei em 2 anos, eu estava rico. Em 5 anos, milionário. Cara, isso aqui, por que eu não achei isso antes? Por que eu não encontrei isso antes? Mas daí, né, você falou que quando você foi aumentar a mão é que começaram os problemas. O que aconteceu daí? Eu saí de centavos para operações assim, muito mais altas, né? Muito mais altas. Eu aumentei a mão mesmo, né? Eu peguei Você uma fez grana. assim um aumento brusco, assim, você saiu, sei lá, de centavos para dezenas, centenas.
para centenas. Eu saí de centavos para operar centenas por operação, né? E aí as coisas mudaram, porque a primeira coisa que eu percebi, né? Eu não tinha mão suando, eu não tinha, sabe, frio na barriga, operando pouco pequeno, não tinha nada disso. Na minha primeira operação com a mão cheia, já foi com a mão suando, eu já não tinha tanta confiança, e não era para ser, né? Porque se dava certo com centavo, qual o problema de dar certo com muito, né? E isso começou a me gerar medo de perder, medo de errar. Eu comecei a hesitar. Aí a operação daria certo, eu entrava na seguinte e aí não dava certo. Então, comecei a entrar em parafuso mesmo, porque quando eu fiz essa mudança, automaticamente eu tinha contado lá, né, que a minha corretora prestava serviço, né, eu prestava consultoria para um grande banco nacional, que gerava uma renda muito bacana. E eu fiz a transição errada, porque eu aumentei a mão e saí da prestação do banco por conta do estresse. Eu não esperei dar certo com a mão alta. Eu falei, agora já deu, tá ótimo. Fui lá, saí do grande banco. Ou seja, E você estava com uma pressão muito grande em cima de você. o dinheiro que eu estava fazendo tinha que pagar minhas contas, né? Porque aí a minha corretora passou a ficar com os clientes pessoa física, que é um ticket Ou médio seja, uma menor. renda muito menor do que você tinha antes com o cliente banco, né? Exatamente, muito menor, muito menor. Eu perdi quase 80% do meu faturamento nessa, né? Então, porque eu imaginei que eu fosse fazer esses 80% no mercado fácil, né? Esses 80% de faturamento com uma semana ou duas, se der tudo errado, em 3 semanas eu já fiz. Só que esse conjunto não me fez bem. Esse conjunto não me fez bem. Porque eu comecei a primeira coisa, eu trabalhava muito, né? Eu acordava cedo, pegava o carro, viajava, só voltava na sexta. Só que nesse processo, eu estava sempre dando treinamento, capacitação, visitando cliente, pegando estrada, e o ciclo continuava. Eu ficava 12, 14, 16 horas trabalhando por dia. Então, quando eu aumentei a mão e saí do parceiro, eu tive mais tempo para operar. Só que eu tinha na minha cabeça que para eu ganhar dinheiro eu teria que operar 12 horas, 16 horas, porque não dá para. Afinal de contas, né, o Wallace trabalha muito desde os 12 anos de idade, né? Exatamente. E aí eu comecei a cair em overtrading, né? O meu amigo, que era meu mentor, ia falar comigo, eu não aceitava, já não, eu tenho razão, meu jeito é Eu sei o que eu esse, estou fazendo, me deixa. eu sei o que eu estou fazendo, me deixa, exatamente. Lu, e aí começou a vir overtrading, eu comecei a errar e querer recuperar, e uma série de coisas, e aí o buraco só ia aumentando, parei de respeitar meu stop loss, né? E continuava operando, eu batia a meta do dia e continuava operando e devolvia. Assim, o que me segurou foi a minha gestão de risco. Então, eu nunca perdi dinheiro no mercado, como vários colegas meus perdeu e faz parte, né? Eu nunca perdi o meu fundo de operação porque eu respeitava a minha gestão de risco, né? Mesmo operando totalmente sem disciplina, sem nada, se eu perdesse o percentual em valor que minha gestão permitia, eu parava naquele dia, eu ficava acabado, né? Mentalmente cansado, aí no dia seguinte aí operar cheio de gatilho, né? Cheio de viés, né? Cheio de pensamentos disfuncionais que me atrapalhavam, e aí aquilo foi virando uma bola de neve, e eu não conseguia ver mais solução. No final, comecei a parar de acreditar que aquilo daria dinheiro, mesmo com o meu amigo operando e mandando bem, né? E, enfim, foi uma época bem difícil. Quanto tempo faz isso? Que época que você começou, Wallace? Olha só para você ver. Eu tenho, desde o início, 2 anos e meio de mercado financeiro. Assim. Desde que eu abri minha primeira conta na plataforma para operar. São 2 anos e meio. O que eu julgo hoje super pouco tempo, assim. Eu sou um aprendiz mesmo. E eu estou no meu tempo de aprendizado. Hoje eu entendo isso, né? Graças ao Market Minds, que ajuda muita gente, Luana. Hoje eu sei disso, né? Que, poxa, na verdade,
eu me sinto até num grau beleza para o tempo que eu tenho, sabe? Hoje eu sou feliz mesmo. Mas até chegar nesse ponto, eu achava que com 6 meses eu tinha que estar fazendo dinheiro. Está todo mundo ganhando dinheiro com isso, por que eu não estou ganhando? Será que eu não sou capaz? Será que eu sou incompetente? Será que eu sou insuficiente, né? Aí começa a vir essas coisas também na E nossa nesse cabeça. momento você pensou mesmo em desistir, assim? Você chegou a dar uma parada do mercado, assim, ou você estava determinado mesmo? Não, eu estava determinado mesmo, Lu. Eu nunca pensei em desistir. Tem um vídeo seu no seu canal que tem lá, que eu lembro do título dele. Se você nunca pensou em desistir, não clique, não assista esse vídeo, não tem? Tem. Então, esse vídeo de se você nunca pensou em desistir, não assista, eu nunca assisti. Eu nunca tive, eu nunca tive coragem de clicar e aquilo me gerar alguma vontade de desistir. Eu tenho Então, absoluta certeza que se você assistisse, você só ia querer tentar ainda mais, porque o vídeo diz exatamente o seguinte: se você ainda não deu o seu melhor, não desista, você precisa dar o seu melhor. E eu aposto que você estava se esforçando e fazendo, buscando isso naquele momento. Mas aí, como que foi? Você falou assim, cara, eu não ia desistir. Mas tá, você estava dando cabeçada, né? Dando cabeçada ali, tentando aumentar a mão, não conseguindo, enfim, estava, né? Conseguiu sobreviver por ter gerenciamento de risco, então, né, você tem uma cabeça boa, mas e como que foram os próximos passos a partir daí, assim, que você te falou, não, peraí, tem coisa errada, eu tenho que dar uns passos para trás, eu tenho que reformular, você reviu técnica, você reviu ativo, como é que foi esse processo? a primeira coisa que eu fiz, porque o que me abalou ali foi o mercado que eu estava operando, né? Porque opção binária não tem. ah, Existem várias questões na opção binária, né? Quando você começa a estudar a opção, você já vê a quantidade de restrição que tem, quantas pessoas que são contra, né? Tem muita gente que teve experiência muito ruim, saiu. E aí, vendo aquilo, eu pensei que eu poderia, ao invés de desistir, tentar um mercado, vamos dizer assim, que reconhecidamente os traders profissionais operam e tem ganho consistente, etc., além da onde eu estava. E como o Forex, ele tem os mesmos ativos, as opções, na verdade, usam, né, as paridades do Forex para fazer as operações, né? O gráfico é igual, etc. Então, para mim, foi simples pensar numa migração para o Forex. Só que eu fiz isso. E eu fiz isso na plataforma que eu operava as binárias, que não é para Forex, e cometi vários erros ali, mas buscando informação. E aí eu achei meu primeiro mentor no Forex, Marcelo Ferreira, estudei bastante com ele, em mentoria, né? Tem muito conteúdo no YouTube também. Fui vendo tudo sobre Forex ali e tal. E aí criei uma operação Forex. Paralisei as binárias e criei uma operação Forex. Bom, meu dinheiro está aqui, está guardado, não tem problema. Vou estudar outra coisa. E aí fui para o Forex, fiz mesmo processo das binárias. Foi Conta, para o simulador. simulador, depois fui para real pequenininha, mas aí, quando eu fui para real pequenininha, eu já continuei patinando. Aí eu fui estudar mais técnica, aí comecei a ter resultados muito bons, expressivos, e assim, como é que eu vou dizer? A palavra, eu me sentia muito mais seguro operando Forex. Né? A corretora que eu opero está na Bolsa de Valores, por exemplo. Né? Então, você vê que são empresas que têm seu dinheiro e têm uma liquidez muito alta, inclusive, né, nas ações. E aí você. Passava uma segurança pela seriedade, né? Pela seriedade. E pela seriedade também do mercado. Né? O Forex é o O mercado maior financeiro mercado mais mundial, né? A liquidez gente do sabe mundo. Né? disso. Oi? É o maior mercado mundial. É o maior mercado mundial. Então, tudo isso foi me dando mais segurança. Na demo ali, quando começou a dar certo, passei a operar pequenininho, começou a dar certo, aumentei a mão, voltaram todos os problemas. E aí você pensou, cara, não acredito, de novo passando por tudo isso. Sim. E aí, o que eu pensei? Cara, vou estudar mais. Aí fui e ficava na técnica. Por algum motivo, eu caí um dia um vídeo da Luana Schneider, do Market Minds,
eu estava estudando alguma coisa com o Guilherme Cardoso, e aí nos vídeos ali, né, que o Guilherme fala muito do comportamento, né? O Marcelo não tem essa abordagem mais psicológica e tal, o negócio dele é técnica, né? Ele fala de comportamento, mas de uma outra forma. E o Guilherme está sempre falando comportamento também e tal. O Eduardo Melo também fala muito, né, de comportamento, de saber perder. Eu lembro de uma frase do Eduardo Melo, foi uma das coisas que me fez buscar conteúdo de comportamento, que ia nesses fóruns de traders, né? E aí chegava sempre as conversinhas, né? Ah, quanto você ganha? Quanto que está ganhando? Na operação estou boletando 10 mil, estou boletando 20 mil. Ele falou, cara, isso aí para mim não quer dizer nada. Eu quero ver você perdendo. Para mim, um trader bom é o trader que sabe perder, não na hora do ganho. Porque ganhando todo mundo é trader, cara. E perdendo, né? Aquilo, falei, cara, é mesmo. E o meu problema era esse. O meu problema era, cara, ir perdendo, né? E aí apareceu um vídeo seu lá do Market Minds falando sobre, eu lembro direitinho, as fases do trader. As fases As do trader. fases do trader, famoso vídeo das fases do trader. E aí, você se identificou naquela época em qual? Você lembra? Naquela época eu estava enxugando as perdas. Não que eu tivesse perdido muito, mas eu fazia um mês positivo, perdia, ficava negativo, fazia um mês positivo, perdia, ficava negativo, entendeu? Então não era um 0 a 0, mas na verdade era enxugando as perdas mesmo. Eu ainda não estava no 0 a 0, entendeu? Eu não tinha. Porque hoje eu vejo, Lu, que a fase do trader, ela não é o financeiro, ela é no comportamento, entendeu? Então, o meu gerenciamento de risco, ele me manteve sem perder. Porém, a minha cabeça não me deixava sair, sabe, de perdas constantes. Eu não fui um trader de sorte, né? Que entrei, tive sorte no início, ganhei muito dinheiro e depois devolvi. Então, e também não tive aquela perda enorme no início por conta do gerenciamento de risco. Só que eu não conseguia, sabe, Não conseguia deslanchar, faltava alguma coisa ali para conseguir realmente andar, né? E a partir daquele vídeo, eu falei, nossa, agora sim, eu já sei, eu não estou nem no 0 a 0, então eu preciso entender como passar de fase. Só que naquela época eu ainda achava que passar de fase era o financeiro, né? O tempo inteiro eu pensava que para passar de fase eu tinha que ganhar mais dinheiro. Mas operando com a mão cheia eu não ganhava dinheiro, eu entregava. Então o que eu tenho que fazer, né? Comecei a ver mais vídeos, aí é, teve a turma, né? O lançamento do Trader MMA, e eu não pensei duas vezes, né? Falei, cara, eu preciso fazer isso daqui. E foi no Trader MMA que aí as coisas começaram a se encaixar na minha cabeça, sabe? Porque assim, fase de trader, todas as vezes que eu tentei sair, pular uma fase, porque eu pensava assim, eu tô no 0 a 0, né? No dinheiro eu não perco. Mas, pô, se eu tenho um mês que eu tenho um lucro expressivo e eu devolvo 3 meses seguidos esse resultado, isso não é 0 a 0. Eu estou perdendo mais meses do que ganhando, entendeu? Então, na verdade, eu estou enxugando perda aqui. Quando eu ganho, eu enxugo a perda de 3 meses. Então, aí eu me coloquei nessa posição, né? Fazendo Trader MMA, aí eu tive né, durante o conteúdo ali, a gente vai evoluindo e vai virando, né, várias chavinhas, não é uma só, né? E eu estou até hoje virando chave. E Mas vai continuar daqui para frente, sempre. a ideia é essa. A ideia é essa. A vida da gente muda completamente quando a gente tem, né, quando a gente consegue virar a primeira, aí dali a gente vai. Mas eu tive a concepção que, então, fase de trader, não adianta eu tentar pular. Porque toda vez que eu tentava pular uma fase, eu regredia. Era aí que estava o problema. Eu tinha um mês positivo, e aí no mês seguinte eu entrava já me achando, sei lá, ou uma autoconfiança excessiva, né? Ou algum viés Estava disfuncional. mais com lapso, com disciplina, Aí a tanto questão operacional, né? sim, a questão da disciplina mudou minha vida, né, Lu? Isso foi a grande chave, né, para mim, a grande chave que virou na minha cabeça, e a primeira delas,
que eu sou um cara que desde novo não gosto muito de autoridade, de, né, obedecer ordem. Eu sempre fui muito independente, né? Saí de casa cedo. Então, e eu confundi essa independência, né, essa questão toda, com que a disciplina era um controle. A disciplina é uma coleira, são algemas, né? Ah, você tem que fazer isso aí porque tem que fazer. Eu não quero, se tem que fazer, né? Eu tinha essa concepção, né? E aí, durante a mentoria do Trader MMA, é que a primeira chave que eu virei, né? Que é a questão da disciplina. Quando eu entendi que a disciplina é liberdade, aí tudo mudou na minha vida, assim. Eu comecei, e foi muito legal, porque primeiro que eu entrei nisso daí, eu entrei na mentoria, né? Com a seguinte cabeça: eu vou fazer tudo que o conteúdo pedir. Eu não vou questionar nada. Se eu acreditar ou não, eu vou fazer, porque se eu quero alguma mudança, eu tenho que me permitir, né? E aí, um dos conteúdos iniciais já vem a questão de disciplina. O ponto em comum em todos os traders de sucesso é a disciplina. Falei, cara, não é possível. Esse papo de disciplina agora. Aí mudei a vida com ela, porque a primeira coisa que eu fiz foi pegar tudo que eu não gostava de fazer e que eu estava enrolando para fazer, até gostava, mas não estava dando muito foco, e coloquei regra naquilo, né? Por exemplo, academia. Quando eu ia, porque eu ia quando eu estava afim, né? Eu ia quando eu estava afim. Era tudo assim, Afinal de né? contas, né? Espírito livre, espírito livre. Se eu estou afim, eu vou, senão não vou. Exato. Então, eu ia quando eu estava afim na academia. A primeira coisa que eu falei academia são eu fazia 3 vezes na semana, aumentei depois, né? Porque agora eu sinto até falta da academia. Não gostava de correr na esteira e fazer abdominal e nem flexão, que eram alguns exercícios que tinha nas sequências lá. E não fazia. Não gostava, não fazia. Não estou afim, não vou fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz para treinar a disciplina foi correr na esteira todos os dias, fazer o abdominal todos os dias e a flexão todos os dias. Não tinha conversa, nem estava na ficha, mas eu tinha que fazer, porque para mostrar para mim mesmo, né? E a partir dali, o livro também, eu não estava lendo, eu não vinha a quantidade de livro que tem aqui em cima já lido. Agora, Parabéns, parabéns, hein? com 5 páginas por dia, Lu. 5 páginas por dia, agora não consigo mais ficar sem um livro. E aí eu entendi que tudo que eu quero agora eu consigo conquistar, basta eu me dedicar àquilo, né? Um pouquinho por dia, com disciplina, as coisas vão, né? E o que eu não tinha, não respeitava o limite de operação porque eu era disciplinado, né? Batia a meta e continuava operando porque eu não tinha disciplina. E uma série de outras coisas, né? E como é que ficou isso depois? Depois que você passou pelo treinamento, a gente sabe que é um constante processo, né? Enfim, de lá para cá, muitas outras chaves já viraram e, como a gente conversou, muitas outras ainda tem que girar. Mas como que foi esse processo? Como que você vê hoje, assim, o Wallace que começou o treinamento e o Wallace que terminou? Lu, são duas pessoas totalmente diferentes. A primeira coisa que eu imaginei nessa mentoria ia ser prática no nível de uma mentoria técnica. Então, eu pensei, cara, vai ser assim, eu vou conseguir aprender coisas para aplicar no trade, né? E o Wallace que entrou com essa cabeça. Eu preciso melhorar o meu trade, o meu operacional, o meu comportamento no gráfico, né? A primeira mudança drástica que eu tive foi que eu entendi que eu não consigo operar bem se meu comportamento na vida não for condizente com o que eu tenho que ter no mercado, né? Então não adianta eu ser disciplinado só no trade. Não adianta eu não vou ser disciplinado no trade se eu não for na vida. Não adianta eu ser, né, eu ter regras a cumprir, né, ter limites na profissão e não querer ter limite na minha vida, né? Então, a principal coisa que mudou em mim foi a minha vida, né? O que mudou foi tudo. Hoje eu sou um cara mais saudável, durmo melhor, durmo mais cedo, tenho mais paciência. Antes, no trânsito, nossa, dirigia muito agressivamente e tinha falta de paciência, falava um bocado de palavrão. Agora mudou tudo. Nossa família agradece, hein? Esposa e filha aí agradecem.
falando em esposa e filha, tem até arrumar a cama, né? Não sei se você lembra que eu falei. Lembro, lembro. Minha esposa chegou em casa, olhou para a cama arrumada, meu Deus, deitou, falou: melhor investimento que você fez foi o trader MMA. Mas mudou tudo e mudou, mas assim, o principal mesmo foi a minha visão sobre a vida, sabe? Foi porque assim, eu acho que no treinamento, a minha visão dele é que a gente olha muito mais para dentro da gente do que outra coisa, sabe? E aí, né, eu entendi quantas crenças disfuncionais, limitantes, quantos vieses disfuncionais e limitantes eu tinha na forma que eu enxergava. A minha lente da vida, ela me mostrava uma vida, né, que poderia dar certo como corretor, poderia dar certo com uma série de coisas, músico, que eu sou também, mas que para operar no mercado financeiro, né, que é um sistema contra-intuitivo, que ele bota o nosso cérebro, ele buga o nosso cérebro, né? O que o nosso cérebro quer fazer no mercado financeiro é contra-intuitivo, né? E que não ia dar certo. Então, se eu quisesse realmente ter o trade como uma profissão, se eu quisesse realmente mudar minha vida e da minha família, né? Se eu quisesse trabalhar isso com seriedade, eu teria que mudar, né? E aí mudou minha vida toda. Hoje, e assim, para melhor em muitas questões, mas principalmente a minha visão. Porque depois que eu trabalhei tudo, continuo trabalhando, né? Vou continuar trabalhando, agora eu consigo enxergar melhor as coisas, em todos os sentidos, né? Inclusive no meu estado atual. Eu não estou mais tentando pular de etapa do trader. Eu não vou mais tentar fazer isso. Eu vou merecer pular essa etapa no momento que eu chegar nela, né? Vai ter o meu momento. A hora que eu chegar lá, vai mudar e tudo bem. Aí eu vou comemorar. Mas até que chegue, eu não tenho muito o que fazer. Porque todas as vezes que eu tentei pular, deu ruim. Então, agora eu estou entendendo. E eu realmente pulei de etapa, né? Agora, estou aqui na fase das migalhas, né? Ganhando dinheiro no mercado, mas ainda não o suficiente para pagar contas, para manter os meus custos de vida. Porém, agora eu me vejo, né, com constância, eu consigo enxergar o mercado, eu consigo perceber quando eu tenho sentimentos, pensamentos que estão me sabotando, principalmente, né? Então, às vezes, no dia da operação, eu abro a primeira operação ali e já fico ansioso para ela terminar, para pegar logo o take, ou até o stop, sabe? Pô, estou ansioso hoje, o que está acontecendo? Eu penso, tem esse motivo e esse, já fecha a máquina ali, encerra aquela operação, fecha a máquina, não dou mais murro em ponto de faca nesse sentido, sabe? De ficar nisso. Eu acho que o principal, né, Wallace, é conseguir enxergar que você está no caminho certo. É ter essa percepção de que hoje você se enxerga realmente como um trader, né? E, cara, é uma questão, é como a gente estava conversando antes aqui, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo e de continuar no caminho. Que nem você falou, poxa, 2 anos e meio, né? Eu tô novo no mercado, digamos assim, mas agora eu estou no caminho certo. Então, eu sei que é uma questão de eu continuar neste caminho. Então, eu já tenho toda a consciência, a bagagem, o que eu preciso para chegar lá. É uma questão de tempo, de respeitar as fases, porque isso que você falou é muito importante. Respeitar a fase, respeitar o momento, não querer pular etapas, né? E nessa fase, principalmente fortalecer a base mental, a base técnica, porque aí é só uma questão de ir devagarinho crescendo essa escadinha aí, né? Então, parabéns a você, e principalmente por se permitir, né? Porque essa é uma coisa que a gente fala muito no Trader MMA, não adianta fazer o Trader MMA se você não se permitir, e você foi um dos alunos que se permitiu realmente, se entregou, fez as atividades, participou, fez tudo, e aí sim que a gente consegue notar as grandes mudanças, né? E Wallace, eu queria saber de você, teve algum dia, assim, na sua trajetória até hoje, que foi um dia, assim, que você lembra que foi, cara, o seu pior dia no mercado hoje? Você lembra qual que foi? Tenho alguns. É, eu geralmente eu terminava esgotado no mercado, sabe? Mas assim, um dia específico eu lembro. Opção binária,
a operação vai fechar dentro do tempo da vela, né? Então, se eu estou operando M15, em 15 minutos aquela operação encerra e ponto, acabou. As minhas primeiras operações em Forex, eu abria e não tinha stop na operação e não tinha alvo na operação. Então, eu buscava os suportes e resistências, estava usando as técnicas de OB no Forex, né? Suportes e resistências e tudo mais. E eu entrei na operação, a operação veio contra, e eu não tinha stop, e fiquei ali torcendo para ela voltar. A operação não estava dando certo, eu abri mais uma ordem, porque eu acreditei mesmo que ela estava... Era uma tendência de alta, e o mercado começou a vir contra. E aí eu já tinha uma compra, ela começou a vir contra, eu falei, bom, se eu comprar outra aqui, né, vai subir, vai dar certo. Pensamento automático ali, eu comprei, continuou descendo. Falei, agora eu vou parar aqui. E isso foi de manhã, foi tipo 10 horas da manhã. Aí chegou a minha esposa em casa com a minha filha para almoçar, não falei nada, só fiquei quietinho e operação lá, negativa. Parei, fui almoçar, saí da mesa, fui almoçar. A hora que eu voltei, eu vi aquele negócio de novo. Meu Deus do céu, não parava de descer, né? Eu falei, cara, isso é uma reversão, isso é uma reversão. E não saí da operação. Aí eu abri vídeo no YouTube para ver sobre Forex. Aí, deixa eu ver o que dá para fazer, né? Se tem alguém que me dá uma luz aqui. Mas assim... No meio da operação, com a operação andando lá. Deixa eu ver o que eu faço agora. Deixa eu pedir para o Google aqui, o que eu faço agora. Mas assim, eu estava suando frio, minha mão estava derretendo, coceira no corpo inteiro, dor de cabeça, dor na nuca. Eu estava apavorado, né? Eu estava apavorado. E assim, eu vinha com a gordurinha, né, de lucro das OBs, e eu abri essa ordem na mesma plataforma, né, que eu operava OB, eu abri essa ordem nela. Então foi queimando minha gordura, foi queimando minha gordura, foi queimando minha gordura, chegou o ponto que zerou, aí eu zerei a operação. Né? A hora que chegou no meu capital de novo, eu zerei a operação lá. Para não perder, não passar, ficar negativo do meu capital, né? Mas foi um dos piores dias da minha vida, assim, porque primeiro, né, eu vi que eu fiz coisa errada, eu fiquei escondendo isso um tempo da família, né? A sensação, a minha vontade naquele dia era de não existir, sabe? Uma sensação de derrota, de incompetência, sabe? Foi horrível. Eu não quero revisitar. Não, e nem vai, porque agora você já tem outro nível de maturidade. É outra pessoa, como você disse. É outra pessoa, é outro trader, né? E a sua família? Você falou de sua família. Sua família sempre te apoiou? Sim, sim. Eu falo com todo mundo, né? Casamento é muito bom. Tem algumas pessoas que não aproveitam o casamento e acham que casamento é ruim. Eu sou muito feliz no meu. Porque nós temos uma relação há muitos anos e sempre foi de muita parceria, de um dar apoio para o outro, né? De um fazer o que o outro tá afim, aí, mesmo que você não entenda um pouco, a gente faz, né? Por exemplo, eu sempre fui durão para dançar, minha esposa é bailarina, ela adora dançar, eu fui aprender a dançar para dançar com ela, porque ela chega num evento, tem música, como é que vai, não quer dançar e não vai poder, ou vai ter que dançar com o outro? Não, vai dançar comigo, eu vou aprender. Então, fiz ela me ensinar, né? E a mesma coisa, eu tive há muito tempo atrás, né, proposta de aumentar, melhorar meu cargo, né, promoção, mas aí teria que mudar da cidade para outra. Ela apoiou, entendeu? E, enfim, a gente está sempre nessa questão de um apoiando o outro. E ela via como eu estava, qual era o meu estado, tanto na seguradora quanto quando eu abri a corretora e fui prestar consultoria dentro do banco. Eu não estava feliz, entendeu? Eu não era um cara feliz, eu não era um cara calmo, eu não conseguia ter bons momentos. Quando eu não estava trabalhando, geralmente eu estava bebendo. No trabalho, né? Exato. Aí eu ia beber, eu ia, sabe, fazer algumas coisas e acabava que não tinha uma vida legal. Então, desde o início do mercado, eu sempre fui mostrando os resultados. Eu acho que a sinceridade também ajuda muito a parceria, né, Lu? Se a gente tivesse uma experiência negativa um com o outro, de fazer as coisas escondidos e, né, não partilhar as coisas, aí talvez eu não tivesse apoio, mas no meu caso não.
Então, Coisa sempre boa. foi legal, eu sempre tive apoio, Esse apoio é muito ganhando. importante, né, esse apoio é muito importante pra gente conseguir se manter nesse caminho que a gente sabe que não é um caminho rápido, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível, e tendo apoio fica mais fácil. Exato. E assim, é aquela questão, né? Muito pouco tempo de mercado, quantos anos estudam em profissões como médicos, advogados e várias profissões que o cara tem que formar, estudar um monte para poder chegar no ponto de ter uma renda, que é a renda que a gente busca no mercado financeiro e acha que em 2 meses fazendo um cursinho no YouTube vai conseguir, né? Então, eu estou dentro de um processo, assim, entendeu? E a minha esposa, a Fábio, ela também tem essa cabeça, né? Consciência, né. Tem. Então, Coisa nesse boa. sentido, eu sou bem servido demais, viu? Que coisa boa, hein. Tem que erguer as mãos para os céus e agradecer, né, e fazer por merecer, óbvio, as 2 coisas. E Wallace, você lembra um dia muito bom, assim, que você teve no mercado? Não digo de resultado financeiro, não precisa ser resultado financeiro, mas de sentimento, assim? Conta pra gente, como é que foi esse dia? Eu, eu lembro, não pode ser mais de um dia? Pode ser um. Pode, pode. Eu lembro um mês. A turma do Trader MMA 10, a gente começou, e em outubro teve o desafio do. Né? Teve um desafio. E aí. Sem É, dar spoilers aqui para quem vai fazer a próxima turma. spoiler, sem spoiler. E aí, durante esse desafio, tudo que a gente precisa para poder cumpri-lo, né? Eu operei dentro disso. E foi um mês maravilhoso. O dia mais feliz foi o último dia desse mês. Eu tenho ele impresso, assim, meu resultado, e não em valores, exatamente pelo que você falou, em pontos. Qual foi minha evolução no mês, ou fazendo tudo direitinho, né? Esse foi o dia mais feliz para mim operando. Foi o último dia do mês que eu vi que eu fechei aquele mês em alto nível, em alto nível. É, Você olhou e falou assim: "Caraca, é possível". que eu olhei e falei, cara, se eu conseguir continuar operando dessa forma aqui, eu vou conquistar tudo que eu estou pensando, né? O meu sonho está mais perto, né? E assim né? Porque de lá para cá a gente continua evoluindo. Sempre, a evolução não pode parar. E falando em evolução não pode parar, qual que você enxerga, assim, porque muitas coisas você já melhorou, né, principalmente a questão da disciplina, essa girada de chave, a girada de chave em relação à questão de aceitar as perdas, essas a gente já conversou que, poxa, giraram. E falando de questão de evolução, o que que você enxerga hoje que é o seu grande desafio nessa fase, nesse momento atual como trader? Eu preciso controlar ainda algumas coisas que são difíceis para mim. A crença da questão de trabalhar muito, desde muito novo, trabalhar para ganhar dinheiro e tudo mais, ela ainda me perturba, ainda me persegue. Então, eu tenho alguns problemas, por exemplo, para observar o mercado por muito tempo. O mercado está consolidado. E aí ficar por horas observando ele consolidado. Se eu não. Se eu tiver qualquer coisa que me desvie a atenção, a chance de eu abrir uma ordem no meio dessa bagunça, achar uma entrada de alguma forma, usar a criatividade para achar alguma forma de entrar naquela situação, ela ainda é muito real, sabe? Então, eu tenho muito cuidado hoje com isso, mas que faz parte da minha impulsividade, né? Eu sou o cara que eu sempre agi mais do que pensei, né? Então, por exemplo, se alguém chegar aqui agora para mim com algum problema, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, eu vou escutar as partes do fazer. E não vou pensar em planejar nada, eu só vou já pensar em como executar essas questões, entendeu? Não em como planejar para executar da melhor forma. Então, é esse tipo de coisa eu ainda preciso melhorar. Eu acredito que o que mais o que mais eu preciso fazer agora, evoluir nesse sentido, é conseguir ter mais paciência, conseguir ter mais calma, entendeu? E entender lá dentro de mim que operar não é abrir ordem, né? Operar Exato.
a gente pode passar o dia inteiro operando sem abrir uma ordem sequer. E se a gente não abrir uma ordem sequer, a gente ainda está no lucro, porque se você abre uma ordem numa consolidação e é estopado, você perde o seu capital, né? Então, não abrir ordem também é operar e possivelmente te deixa mais positivo do que você ficaria se abrisse uma ordem num local sem condições técnicas favoráveis. Então, é aí que eu vejo que é o meu próximo passo. Assim. Isso é o que eu estou buscando atualmente, sabe? Boa, trabalhar esses aspectos. Você tem plenas condições de trabalhar esses aspectos e de dar os próximos passos aí. E o Wallace, fala agora, conta pra gente o que você gostaria de falar para aquele Wallace o que você gostaria de ter ouvido, mas ouvido de verdade, né? Quando você estava começando no mercado, naqueles primeiros meses que você estava começando, assim, qual é o conselho que você daria para aquele Wallace hoje? Nossa, difícil, né? Lu, é porque eu sabe o que acontece? Eu me conheço, eu sou tão cabeça dura e eu fui tão cabeça dura, agora bem menos do que eu era quando eu comecei, né? Hoje eu escuto mais, hoje eu tenho mais essa concepção. Mas eu tentaria me convencer, mesmo que naquela época, que cara, Wallace, presta atenção. Operar não é ganhar dinheiro. Trader não é para ganhar dinheiro. Trader é para exercer uma profissão. Essa profissão tem uma série de coisas que você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir uma série de condições que está no plano de trade, né? Que tem no gerenciamento de risco e tudo mais, além de estudar e abrir ordem. Você tem que cumprir essas condições, assim como um advogado, né? Tem que cumprir as condições dele, né? Vai usar ali dentro da lei. O médico, né? Não tem o protocolo médico dele, que para determinada situação ele faz isso, ele faz aquilo. A mesma coisa, Wallace. Para você, cara, você tem condições a seguir. Então, esquece o dinheiro agora. Pensa na profissão. Para você ter essa profissão, você vai precisar cumprir algumas coisas. Entendeu? Eu acho que isso enxergar o trading, né, como profissão poderia ter me ajudado a cortar talvez alguma etapa ali, entendeu? A me machucar menos, a me exigir menos. E isso é um dos processos também que eu consegui vencer, assim, depois da mentoria do Trader MMA, porque eu era muito exigente. Exigente o suficiente, assim, bateu a meta, autocobrança demais. Ah, bati a meta 10 horas da manhã. Bom, vamos dobrar a meta então, né? Porque não é o suficiente trabalhar só até 10 horas da manhã. Você não é um vagabundo, você trabalha desde cedo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, não, mas como trader, não. Como trader, o seu papel não é ficar 12 horas na frente da tela. Seu papel é o que está no seu plano. Qual que é o seu plano? Bater a meta em tal valor? Né? Então, bate a sua meta, que seu dia está cumprido, vai aproveitar o dia, vai treinar mais cedo, vai estudar mais, vai operar na demo, sei lá, vai testar alguma coisa, alguma estratégia. Mas o protocolo da sua profissão não é ficar esse tempo todo de tela, entendeu? Então, eu acho que entender o trading como profissão é o que eu acho que eu precisaria saber. Várias chaves, né? Quando a gente consegue fazer isso, gira várias chaves e fica muito mais fácil o caminho. Exatamente, Lu, exatamente. São coisas que. E assim, o mercado também, eu quero dizer, o mercado do próprio trading em geral, né? Independente do mercado que seja, tem vários gurus de internet, com páginas que vendem sonho, né? Aquelas propagandas apelativas de lá rasgando o livro de regra e jogando na churrasqueira e botando fogo, enfim, né? Vou pagar a conta do restaurante, fazer um tradezinho aqui rápido, né? E o cara faz o trade ali para induzir um monte de gente a comprar cursos e tudo mais. E isso cria essa imagem de que o trade ele não ele não é profissão, ele é uma forma de ficar rico rápido, isso é dinheiro fácil, isso você vai conseguir rápido, né? E então a gente acaba entrando com essa cabeça. E eu acho que isso é um grande problema, né? Se a gente entrasse na cabeça como eu quero fazer medicina para ser médico, beleza? Vou gastar 6 anos pelo menos estudando para conseguir abrir meu consultório. Beleza, então eu quero ser trader.
o que eu preciso fazer? Vou ter que estudar, vou ter que estudar isso, aquilo. Ninguém fala para a gente, Lu, que o comportamento, que o psicológico é 80% da profissão. Ninguém fala. Ninguém fala para a gente que o comportamento do mercado, a matemática do mercado é contraintuitivo para o que a gente acredita, né? Que o nosso, como é que é o nome? Eu me lembro. Córtex pré-frontal, principalmente. Exatamente. E o que está embaixo aqui, né? O nosso cérebro, o cérebro, o reptiliano. O reptiliano, ele que me fugiu o nome. Que o reptiliano, que é aquele cara que quer, né, lutar ou fugir, que ele vai enfrentar em diversas vezes, como eu sempre fui muito corajoso, eu enfrentava o mercado, né? Ao invés de fugir do mercado. E isso, ninguém fala isso pra gente no início, né? Então a gente tropeça muito. Mas que bom que você sobreviveu no mercado, que você chegou no Trader MMA, passou maravilhosamente bem pelo Trader MMA. Agradeço também porque hoje você compõe a equipe de monitores, me ajudando a ajudar outras pessoas, outros traders, a desenvolver essas habilidades que hoje algumas delas que já estão incorporadas na vida, outras que estão no processo de incorporar, de desenvolver, para que nem você falou, cada vez mais se tornar um trader profissional. Esse é o grande objetivo e eu sei que você está no caminho certo. Agradeço você pela confiança de ter feito o Trader MMA, de ter se entregue, porque é por você se permitir, Wallace, que você está nesse caminho, sabe? E quando eu te convidei para fazer a entrevista, como eu te falei, eu vejo que você está no caminho certo. E isso é sempre mais importante, porque estar no caminho certo é mais importante do que qualquer velocidade. Porque quando a gente está no caminho certo, é uma questão de tempo, de continuar. E quando a gente tem as ferramentas certas para continuar, é só a gente prosseguir, né? Então, para a gente já ir caminhando para o final aqui, para não ficar muito longo, apesar que esse papo está muito bom, a gente tem o Segue o Fluxo aqui, o nosso quadro de Responda Rápido. Topa? Vamos? Uhum. Então, bora lá. Mercado financeiro, para mim, é... Profissão digna, Lu. Dólar, índice ou Forex? Forex. Se eu bato a meta? Eu paro. Paro de operar. Se eu atingo o stop do dia? Parei de operar, desligando o computador. O plano de trade? É o manual, é o protocolo do profissional, né? Sem ele não dá para operar mais. Disciplina, para mim, é... Liberdade. Consistência significa... Caminho certo. Um filme. Um filme. Nossa, são tantos filmes. Até o Último Homem. Um livro. O Poder do Hábito. Meu herói. Nossa. Pode ser heroína, né? Pode? A minha mãe me criou sozinha, fez tudo por mim, me deu tudo que ela fez, o máximo dela para educar o cara, né? E sou muito grato por isso. Maravilha, hein? Meu final de semana perfeito. Putz, na praia, sabe? Com o marzão na frente, com água, a água não muito brava, mas o suficiente que dê para pegar um jacaré, uma cerveja, com a família, claro. Boa! Um defeito. Impulsividade. Uma qualidade. Resiliência. O legado que você gostaria de deixar para as outras pessoas. É muito importante isso para mim, sabe? É até difícil falar em uma palavra só. Legado para mim é muito importante, porque eu não quero só ter passado, sabe? Por aqui, e aí o dia que eu for, era gente boa, entendeu? Eu realmente me importo com o que eu vou deixar que possa acrescentar na vida das pessoas alguma coisa. Então, eu quero que o meu legado seja assim um exemplo de determinação, de força, o cara que conseguiu, sabe? Que é possível. Olha, o Wallace fez, a gente também consegue.
Boa, boa. E eu acho que você está no caminho para construir, está construindo realmente esse legado. Wallace, muito bom esse bate-papo. Agradeço imensamente aí a sua disponibilidade, você ter aceito aí gravar essa entrevista com a gente, trazer um pouquinho da sua história, da sua visão de mercado, o que você passou, o quanto que você teve que mudar a si mesmo, né, para hoje estar nesse caminho certo, que é um caminho que a gente sabe que não é fácil, mas é plenamente possível, tá? Então, agradeço imensamente você por estar junto comigo também no Trader MMA, por estar aqui dando essa entrevista e ajudando ainda mais o pessoal de casa. Então, muito obrigado. Pessoal de casa que ainda não deu like na entrevista, com certeza essa entrevista vale muitos likes, então deixa o like aqui pra gente. E agora sua palavrinha final para o pessoal, Wallace. Lu, eu sou muito grato mesmo a você, né, a toda a equipe do Trader MMA, né, do Market Minds, e assim, muito honrado e grato pelo convite para a entrevista, né? Eu confesso que esse era um objetivo e vai continuar sendo, porque depois eu quero ser convidado na fase do trader final, entendeu? Não tem pretensão Bora de ser lá, bora lá. A gente faz o meio do caminho, depois a gente faz o final, não, porque o final do caminho não termina, né? Mas a gente faz o outro estágio do caminho. Exatamente. Eu imaginei que eu fosse dar essa entrevista quando eu estivesse num estágio mais avançado, mas, poxa, foi um prazer enorme, de verdade. Essa entrevista mostra também para mim mesmo que eu estou no caminho certo, que todas essas mudanças que eu estou passando, elas são positivas, né? E que faz parte disso. Então, sou muito grato mesmo por tudo. E quero agradecer também a todas as pessoas que me dão apoio, que estão junto comigo, que me incentivam a continuar, sabe? Que é muito importante. Então, na minha família, né? Esposa, minha mãe, minha filha e todo mundo, meus amigos aí que estão tão próximos e sabem que a minha vida, estão percebendo que minha vida tem mudado, né? Então, e que continuam sendo amigos mesmo assim, né? Lu, de verdade mesmo, quero falar para todo mundo que está no mercado financeiro e que está achando que não tem possibilidade e que, cara, não tem jeito. Existe uma chance. Entenda que o seu psicológico que tem por dentro equivale, é muito mais importante do que a técnica, né? A técnica. Porque se você tiver as condições psicológicas para operar, você opera em qualquer técnica, né? Então, cara, continua, estuda mais sobre técnica, busca informação sobre isso, se permita mudar, né? E tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é um caminho sem volta, né? E a gente evolui como pessoa, enfim. Então, cai dentro, cara. Estuda que dá certo. Boa, e quem vier para o Trader MMA, estaremos de braços abertos para receber e para ajudar essas pessoas também, né, Wallace? Com certeza. Ser monitor do Trader MMA é um grande prazer, porque a pergunta que você falou sobre o legado, Lu, olha como ser monitor ela está totalmente ligada com o que eu quero, né? Sobre essa questão do legado, de ajudar as pessoas entenderem que é possível, que dá para fazer, né? Essa entrevista também. Então é isso. Venham para o Trader MMA, porque muda vidas. Isso, eu sou prova viva disso. Boa! Galera, essa foi mais uma super entrevista do nosso quadro Book Aberto e eu vejo você no próximo vídeo.